A paz do Senhor, sou o diácono Luciano Carrilho. Seja muito bem-vindo a mais um subsídio das lições bíblicas da CPAD. Ficamos felizes em ter você conosco novamente. Você está chegando pela primeira vez no nosso canal EBD Inteligência Artificial. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever. Neste segundo trimestre de 2023, estamos estudando o tema Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Nesta lição número 11, que será ministrada nas congregações no dia 11 de junho de 2023, terá como título Os Prejuízos da Mentira na Família. Desejamos a todos uma excelente aula e que este subsídio possa ajudá-lo no fortalecimento dos laços familiares e a superar os desafios presentes em nosso dia a dia. Queridos irmãos e amigos em Cristo, é um prazer estar de volta com vocês para discutir uma lição extremamente relevante que se encontra no capítulo 5 do livro de Atos. A história de Ananias e Safira nos traz uma importante reflexão sobre o perigo da mentira em nossas relações familiares e, mais especificamente, meus irmãos, em nossa vida como membro da igreja. Após o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja primitiva, podemos ver claramente como Satanás tentou atacar a comunidade de fé por meio da mentira. O casal Ananias e Safira decidiu dissimular diante de uma causa nobre, em vez de entregá-la voluntariamente e com generosidade. Essa história, meus irmãos, essa história bíblica, é um alerta para nós sobre o malefício da mentira em nossas famílias. Ao longo da história da igreja primitiva, após o Pentecoste, descrita no livro de Atos dos Apóstolos, meus irmãos, vemos como o amor e a partilha eram características marcantes da igreja cheia do Espírito Santo. Muitos convertidos que possuíam bens materiais vendiam suas propriedades e depositavam o dinheiro aos pés dos apóstolos para auxiliar os necessitados. No entanto, meus irmãos, Ananias e Safira permitiram que a inveja e o desejo de se destacarem dominassem seus corações. Movidos por esses sentimentos negativos, eles mentiram contra os apóstolos e a igreja, buscando chamar a atenção de maneira desonesta. Essa atitude resultou não apenas em uma tragédia espiritual para eles, mas também em uma tragédia familiar. Na lição desta semana, tem como objetivos principais: primeiro, investigar a natureza da conversão de Ananias e Safira, a fim de compreendermos o que de fato aconteceu em seus corações. Segundo, refletir sobre o problema da mentira na família cristã e entender como ela pode afetar nossos relacionamentos mais próximos. Terceiro, expor conselhos bíblicos sobre como proteger nossa família da mentira e da hipocrisia, buscando viver uma vida íntegra e verdadeira diante de Deus e das pessoas ao nosso redor. Para começarmos nossa videoaula, gostaria de compartilhar um pensamento interessante com vocês. Pode-se enganar a todos por algum tempo. Pode-se enganar a alguns por todo o tempo. Mas não se pode enganar a todos o tempo todo. Esse pensamento, meus irmãos, revela a fraqueza da mentira, pois ela não perdura indefinitivamente. Sempre há um vestígio que, em algum momento, será confrontado pela verdade. Gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre essa afirmação. O que vocês acham? Acredito que podemos encontrar conexões significativas entre esse pensamento e a história de Ananias e Safira. Quem gostaria de compartilhar seus pensamentos? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Queridos irmãos, passaremos para o conteúdo do primeiro tópico, no qual exploraremos como esse pensamento inicial se relaciona com a história bíblica que estamos estudando esta semana. Vamos aproveitar essa oportunidade para aprender e refletirmos juntos. Neste vídeo, vamos abordar o texto bíblico em Atos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, que relata o episódio trágico
da conversão duvidosa de Ananias e Safira. Este relato nos traz lições importantes sobre a genuidade da conversão, a comunhão na igreja primitiva e os perigos da inveja, hipocrisia e engano no meio do povo cristão. A lição está dividida em 3 pontos. Primeiro ponto, uma conversão duvidosa. Segundo ponto, o problema da mentira dentro da família. Terceiro ponto, protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Primeiro ponto, uma conversão duvidosa. Primeiro subtópico, por que uma conversão duvidosa? O texto nos diz, meus irmãos, que as atitudes do casal Ananias e Safira não revelam a transformação de vida alcançada pelo poder do Evangelho. Apesar de estarem envolvidos na prática da igreja e simpáticos à causa do Evangelho, eles não foram genuinamente transformados. O Senhor Jesus afirma lá em João 3, verso 3 ao 7, que é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito, para entrar no reino de Deus. Ananias e Safira não experimentaram essa regeneração espiritual, e suas ações revelaram a persistência da velha natureza deles, manifestada na hipocrisia, na cobiça e na mentira. Por isso, meus irmãos, é importante ressaltar para os alunos e os ouvintes que inicialmente eles se uniram à igreja local, demonstrando algum interesse e atração pelo movimento do Pentecostes. No entanto, sua conversão revelou-se duvidosa, pois faltou a verdadeira transformação interior que acompanha a entrega a Cristo. Esta lição nos alerta, meus irmãos, para a importância de um compromisso verdadeiro com Deus, que deve refletir-se em uma mudança real de caráter, de atitudes. Segundo subtópico, a comunhão na igreja de Atos. O livro de Atos dos Apóstolos descreve a igreja primitiva e uma de suas características marcantes era a comunhão. Os novos convertidos a Cristo, eles tinham tudo em comum, pois o Espírito Santo gerou neles um amor generoso e um espírito de voluntário. Eles vendiam suas propriedades, meus irmãos, e doavam o dinheiro aos apóstolos para suprir a necessidade dos irmãos mais pobres. Um exemplo notável dessa comunhão era Barnabé, que vendeu suas terras e entregou todo o valor para ajudar os cristãos carentes. A igreja primitiva era caracterizada pela solidariedade e também ajuda mútua, sendo um exemplo de amor fraterno e preocupação com os necessitados. Essa atitude, ela contrasta com a postura egoísta de Ananias e Safira, que não compartilhavam dessa generosidade. E ao contrário, cederam à inveja diante da atitude de Barnabé. Aí vem uma pergunta: como está a comunhão em nossos dias? Deixe seu comentário abaixo. Terceiro subtópico, a inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. Ao verem a atitude generosa de Barnabé, Ananias e Safira encheram seus corações de inveja. Em vez de agirem com generosidade, eles cultivaram sentimentos carnais e tramaram um plano para impressionar os apóstolos e a igreja. Esse plano, meus irmãos, envolvia vender uma propriedade e entregar parte do valor como oferta, enquanto retinham uma parte para si, fingindo, ter doado tudo. Essa atitude revela a hipocrisia e a falsidade do coração do casal. Em vez de agirem com sinceridade, integridade diante de Deus e da comunidade cristã, eles optaram pelo engano e pela mentira. Infelizmente, essa realidade não está restrita apenas a Ananias e Safira, mas pode ocorrer no seio da igreja atual.
Devemos estar vigilantes, meus irmãos, pois o diabo, ele procura desfazer a unidade do Espírito em nossas vidas e nos nossos relacionamentos. Não devemos nos apegar a coisas materiais, pois um dia tudo isso vai ficar. Quarto subtópico: quando a mentira e o engano enchem os corações. O apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo e com autoridade espiritual, ele confrontou Ananias por sua ação de mentir ao Espírito Santo e reter parte do valor da venda da propriedade. Pedro também questionou Safira sobre seu envolvimento no plano enganoso. O resultado desse confronto, meus irmãos, foi a morte de Ananias e posteriormente de sua esposa Safira. Essa severa punição mostra a seriedade do pecado, da mentira e do engano, especialmente, meus irmãos, quando ocorre dentro do seio da igreja. Ananias e Safira não mentiram apenas aos homens, mas ao próprio Deus. Eles tentaram enganar o Espírito Santo e a liderança apostólica, mas foram confrontados e julgados por suas ações. Esse relato também nos lembra, meus irmãos, da importância da integridade e da sinceridade em nossa caminhada cristã. Devemos buscar a verdade em nossas palavras, em nossas ações, sendo honestos diante de Deus e dos irmãos na igreja. É um alerta para a seriedade do nosso testemunho, para a necessidade de buscar uma verdadeira transformação de coração, permitindo que o Espírito Santo nos guie e nos molde à imagem de Cristo. O relato da conversão duvidosa de Ananias e Safira nos ensina sobre a importância da genuidade da conversão, da comunhão na igreja primitiva e dos perigos da inveja, da hipocrisia, do engano. Devemos buscar uma relação sincera com Deus, vivendo em comunhão com os irmãos, sendo generosos e cuidando uns dos outros, como Jesus nos ensina na sua palavra. Que essa lição, meus irmãos, nos desperte para uma vida de integridade e transformação genuína, evitando os perigos da falsidade e da mentira em nosso relacionamento com Deus e com a comunidade cristã. Segundo ponto da lição: o problema da mentira dentro da família. Primeiro subtópico: a mentira produzida dentro da família. O episódio de Ananias e Safira, meus irmãos, descrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1 ao verso 11, ilustra a gravidade da mentira dentro da família cristã. Ananias e Safira decidiram vender uma propriedade e trazer uma parte do valor para contribuir com a comunidade cristã. No entanto, meus irmãos, eles conspiraram para reter parte do dinheiro e mentiram ao afirmar que estavam entregando a totalidade do valor. Eles buscavam chamar a atenção para si mesmos. Eles buscavam chamar a atenção para si mesmos, tentando obter reconhecimento e prestígio entre a comunidade cristã evangélica. Essa história, ela nos alerta sobre a prática da mentira dentro da família. Ela destaca a hipocrisia de pessoas que se dizem crentes, mas ainda mantêm velhos hábitos da vida mundana. O problema não estava apenas em reter o dinheiro, mas na mentira que acompanhava essa ação. Ao tentar enganar os outros e esconder a verdade, Ananias e Safira demonstraram falta de integridade e desrespeito para com Deus e a sua igreja. Essa passagem nos ensina que o Espírito Santo ele se entristece quando a mentira se torna um estilo de vida dentro da família. Isso inclui maridos, esposas, filhos, filhas e outros membros da família. A mentira quebra a confiança, prejudica os relacionamentos e desonra a Deus. Portanto, o apóstolo Paulo ele exorta os crentes a não mentir para uns com os outros, conforme Colossenses 3, versículo 9. Por isso, meus queridos irmãos, devemos buscar viver em verdade, devemos buscar viver uma vida íntegra, honrada, e que honre a Deus, e sendo exemplo na nossa família, na nossa comunidade,
no bairro que moramos, da empresa que trabalhamos, enfim, aonde estivermos. A verdade deve ser a base de nossas palavras e ações, fortalecendo os laços de amor e confiança dentro da família. Segundo subtópico, quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, descreve a batalha espiritual entre a carne e o espírito. A carne representa os desejos egoístas e pecaminosos da natureza humana, enquanto o Espírito Santo habita nos crentes e os capacita a viver uma vida de santidade. A mentira, meus irmãos, é uma expressão da natureza carnal. Ela surge da busca por interesses próprios, manipulação, engano, orgulho. O apóstolo Paulo nos adverte de que a carne cobiça contra o espírito, e o espírito se opõe à carne, conforme Gálatas 5,17. Essas forças estão em conflito e devemos escolher viver sob a liderança do espírito, negando as inclinações pecaminosas da carne. Ao mentir, estamos permitindo que a carne governe nossas vidas, em vez de permitir que o Espírito Santo nos guie. A mentira nos afasta da verdade de Deus e do caminho da retidão. Jesus disse que o diabo, ele é o pai da mentira. E aqueles que praticam a mentira, eles estão seguindo os passos do maligno, conforme João 8, 44 e 45. Portanto, queridos irmãos, para vivermos uma vida cristã autêntica, devemos crucificar nossa carne com suas paixões e viver sob a influência do Espírito Santo, conforme Gálatas 5, 24 e 25. Isso implica, meus irmãos, em buscar a verdade em todas as áreas de nossa vida, sendo sinceros e transparentes em nossas palavras e as nossas ações. Além dos versículos citados, é importante ressaltar que a mentira não é apenas um problema individual, não, mas também afeta a saúde e a unidade da família, meus irmãos. A mentira cria um ambiente de desconfiança e ressentimento, prejudicando os relacionamentos. Portanto, devemos valorizar a verdade, promovendo um ambiente de amor, de confiança e respeito. Devemos lembrar também que a mentira não é apenas uma questão de palavras falsas, mas também de omissões e distorções da verdade. Portanto, é essencial cultivar uma vida de integridade, buscando a verdade em todas as áreas da nossa existência e refletindo, meus irmãos, a imagem de Deus em nosso relacionamento com as outras pessoas. Que a graça e o poder do Espírito Santo nos capacitem a viver uma vida de verdade, amor, honestidade, especialmente dentro de nossas famílias. Terceiro ponto da lição: protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Queridos alunos, neste ponto vamos abordar um tema muito importante: a proteção da família contra a mentira e a hipocrisia. Vamos analisar 3 pontos fundamentais. Primeiro subtópico: cuidado contra os defeitos morais no lar. O texto nos alerta, meus irmãos, para a gravidade de permitir certos defeitos morais dentro de um lar. A prática da mentira, do fingimento e da hipocrisia pode levar uma família ao fracasso. Um exemplo disso é a história de Acã, no Antigo Testamento. Acã desobedeceu a Deus ao furtar objetos amaldiçoados da cidade de Jericó. Essa transgressão trouxe maldição não apenas para ele, mas para toda a sua família. A ira do Senhor se acendeu contra eles, e isso mostra que os pecados e defeitos morais de um líder familiar podem afetar negativamente todos os membros da família. Devemos, portanto, meus irmãos, estar atentos aos nossos comportamentos e atitudes dentro da casa. A mentira, o fingimento e a hipocrisia são obras carnais que podem dilacerar uma família.
a honestidade, a transparência, a integridade, são valores que devemos cultivar em nosso lar, para que haja bênção e harmonia entre todos. Segundo subtópico: precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira. A segunda lição que extraímos é a importância de agirmos contra a hipocrisia e a mentira em nossas vidas. A Bíblia nos adverte a não trocar a verdade de Deus pela mentira. Muitas vezes, meus irmãos, somos tentados a agir de maneira hipócrita, escondendo nossas verdadeiras intenções ou fingindo ser algo que não somos. Isso é contrário aos princípios bíblicos cristãos. Jesus nos ensinou a fazer um autoexame diante de Deus, confrontando a hipocrisia que possa existir entre nós. Ele disse lá em Mateus 7, 3 e verso 5: porque vês o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do teu irmão. Devemos ser sinceros e transparentes em nossas relações familiares. A consequência direta da mentira, meus irmãos, é a hipocrisia. E esses dois vícios têm o potencial de destruir os laços familiares. Portanto, devemos cultivar a verdade em nossas palavras e ações, buscando a santidade e o exemplo que Jesus Cristo nos deu. Terceiro subtópico: não deixe o inimigo agir na família. O versículo 3 nos faz refletir sobre a ação de Satanás na família. Ele é um adversário ativo e investe contra as famílias da Igreja de Jesus Cristo. Assim como Ananias, meus irmãos, permitiu que Satanás enchesse o seu coração, muitas pessoas hoje permitem que o inimigo haja em suas famílias, desestabilizando as mesmas. Por isso devemos estar em constante oração e vigilância, reconhecendo a existência de um adversário espiritual que busca nos enfraquecer. Jesus nos exortou em Mateus 26 e 41, dizendo: vigiarmos e orarmos para não cairmos em tentação. Também nos é dito em Tiago 4 e 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Proteger nossas famílias da mentira e da hipocrisia requer uma postura ativa e resistir às investidas do inimigo, meus irmãos. Devemos submeter-nos a Deus, buscar sua direção, sua força, para enfrentar os desafios espirituais que se apresentam em nosso dia a dia. Queridos irmãos, chegamos à nossa conclusão. Neste vídeo, refletimos sobre a história de Ananias e Safira e a importância de evitar a mentira na vida familiar. A Bíblia nos ensina, meus irmãos, que a igreja é chamada a ser a coluna e a firmeza da verdade. E como membros desta comunidade, devemos viver de acordo com essa verdade. Escolher o caminho da verdade pode não ser fácil, mas é o melhor para nós e para nossos relacionamentos familiares. Que possamos buscar a integridade e a sinceridade em nossas vidas, construindo relacionamentos saudáveis e honrando a Deus em tudo o que fazemos. Que o Espírito Santo nos guie nessa jornada, que vivermos na verdade e na graça de Jesus Cristo. Amém. Para concluir, meus irmãos, este vídeo, gostaria de pedir a você que curta, compartilhe e se inscreva no canal da EBD Inteligência Artificial para receber mais conteúdos relevantes como esse. Comente abaixo suas reflexões sobre a importância da verdade na vida familiar e compartilhe suas experiências também relacionadas a esse tema. Aproveite também para interagir com outros espectadores, tirar dúvidas e contribuir para uma discussão enriquecedora. Sua participação, meu irmão, minha irmã, é muito valiosa para nós. Agradecemos por assistir a este vídeo
e por fazer parte da nossa comunidade. Que Deus abençoe você e sua família, guiando você sempre no caminho da verdade e da integridade. Até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Amém.